Amor para a vida toda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro livro de Tessalonicenses, agora volte um pouquinho na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Volte um pouquinho. Você estava lá em Hebreus, agora vai voltando. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha só. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, é Paulo aqui escrevendo aos cristãos da Tessalônica, dizendo, poxa, que maneira linda, vocês resolveram servir e agradar a Deus, efetivamente vocês estão fazendo isto, meus parabéns. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade, vamos repetir, esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. É isto que Paulo está escrevendo. Que cada um saiba possuir o próprio corpo, como? Em santificação e honra, de maneira santa e honrosa. O corpo de vocês não é lixo do diabo, não é lata de lixo do diabo. O corpo de vocês é santo, é templo do Espírito Santo. Então, possuem santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas nos chamou para a santificação. E agora Paulo diz assim, dessarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço que nos conduzas a toda a verdade, que me ajudes a ser claro no raciocínio, interpretando a tua vontade e comunicando ao teu rebanho. Senhor, aquilo que eu não souber e não puder fazer, por favor, faz no coração deles, ó Senhor. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Fala com eles, Senhor. Por favor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, veja lá. Eu separei este tema com vocês para ajudar vocês, pais, líderes da igreja, pastores, irmãos, e, enfim, o rebanho, todos os nossos jovens, solteiros, os casados, todos que são cristãos responsáveis, para vocês conferirem comigo e me ajudarem a gente cuidar melhor das famílias, dos lares e dos nossos jovens e adolescentes. Há hoje em dia uma crise no nosso mundo moderno, terrivelmente voltada para a nossa juventude. E o número de jovens dependentes químicos, vocês não podem imaginar o que tem crescido. Sabe a vocês que entre 10 mulheres, 10, ouça isso, dizem as estatísticas, entre 10 mulheres, jovens e tudo, e mulheres também casadas, mas entre 10 mulheres, 7 hoje em dia estão se tornando dependentes químicos. Por causa do álcool, da bebida e das drogas, chamadas drogas sociais. Maconha e algumas outras por aí que são fumo, cigarro, algumas outras drogas que são tidas como sem muita gravidade. Pelo contrário. E sabe por que a mulher se torna mais dependente do álcool do que o homem? Porque a constituição hormonal da mulher é diferente do homem.
a capacidade do homem de resistir à influência do álcool é maior do que o da mulher. Então, as mulheres hoje, entre cada 10 mulheres, 7 se tornaram dependentes químicos. Sabe por quê? Porque hoje em dia liberou geral. Veja que as propagandas que são feitas de álcool, de bebida, de cerveja e de outras bebidas alcoólicas, as mulheres são as que divulgam estas bebidas. E você note nos barzinhos que você passar por aí, veja onde estão os nossos jovens. Quando falo dos nossos jovens, me refiro aos jovens da nossa sociedade brasileira. Onde estão os nossos jovens? Hoje em dia é moda colocar aquelas mesinhas em frente ao bar e dar uma olhada no número de mulheres bebendo a caipirinha e a cerveja. Pode anotar isso. Faço questão. Veja aqui no Tatuapé, eu estou sempre por aqui, né? Às vezes à noite a gente atravessa ali. Eu chamei a atenção esses dias dos irmãos que estavam comigo e disse: dá uma olhada. Passamos devagar em frente a uma casa ali nesses barzinhos, o número de meninas com aqueles copos de chopes enorme. Uma senhora falou comigo essa semana, uma senhora lá de Atibaia, vizinha minha lá de Atibaia, que ela esteve em Londrina numa atividade lá, porque ela cuida ela tem uma academia lá em Atibaia, e ela foi fazer um curso de especialização que estava sendo realizado lá em Londrina. Ela foi para lá. E o grupo era um grupo de aproximadamente umas 100 alunas, uns 10 homens, umas 90 mulheres. Ela disse que depois do curso e tudo, né, no final do curso que fizeram, eles foram celebrar, então, numa pizzaria. Ela contou para mim e para a pastora Sueli o que ela viu. Ela disse que ela teve que sair correndo. Sabe por quê? Porque as moças que estavam participando daquele curso, daqui a pouco estavam completamente embriagadas. Moças, e gente assim de um certo nível, não é gente analfabeta, ignorante. Não, senhor. Elas estavam embriagadas. Diz que ela entrou no toalete, ela chegou lá, ela encontrou uma moça que tinha tirado estava de calça comprida, tinha tirado a calça comprida, estava sem nada por baixo e estava procurando a roupa dela. Tinha perdido a roupa. A outra havia saído do toalete sem roupa de baixo, e ela estava procurando onde tinha deixado a saia. E a outra, ela falou para a moça: sua saia está aí, você enrolou. Porque ela, para ir no toalete, levantou a saia, enrolou, a saia estava enrolada na barriga. Eram universitárias, gente preparada, sem calça, saindo assim, e a rapaziada toda ali junto, e coisa e tal. Ela disse, ela teve que sair correndo. Ela disse: eu vou embora para casa. Porque ela estava sem o esposo dela lá, fazendo o curso. Ela disse: eu vou embora. Ela pediu um táxi. Aí disse que ela pediu o táxi, ela falou. Aí disseram: pega um Uber. Ela falou: eu não. Depois que eu ouvi falar do que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a moça que pegou um Uber, eu estou fora. Diz que ela, felizmente, encontrou alguém ali de confiança para levá-la. Ela disse: pastor, o senhor não imagina a crise. E as moças todas embriagadas. Teve um jovenzinho da nossa comunidade que foi numa festa de meninos, de adolescentes, 15, 16 anos, festa para de 15 anos, foi numa festa. Quando chegou lá, né, ele se deparou com um quadro estranho. Daqui a pouco o menino vem para casa, né, a mãe falou: ué, mãe e o pai disse: por que você voltou tão cedo, menino? Ele disse: não deu para ficar lá. Por quê? Porque os meus amiguinhos estavam todos embriagados. Meninos de 14, 15, 16 anos. Embriagados. Agora eu fico pensando: onde estão os pais? Por favor, em nome de Jesus. Nós somos cristãos. Onde estão os filhos de vocês? Vocês sabem onde estão os filhos de vocês? Há muitos que estão, inclusive, envolvidos com tóxicos, com drogas, pesadas e leves, seja o que for. Você não pode imaginar. Você sabe onde estão os seus filhos? Você tem relacionamento com eles, você sabe? Bom, esse é outro assunto, mas aqui, veja aqui. Antes de responder quais são os limites para o namoro, porque a pergunta que eu faço é essa: como e quando deve namorar
um filho de Deus. Quando é que os seus filhos, como cristãos, devem namorar? Quando e como? É necessário analisarmos como Deus nos vê. Quem somos para Deus. Porque quem somos para Deus determina aquilo que fazemos. Aquilo que vocês ouvem de mim o tempo todo. A nossa identidade, ela expressa o quê? O nosso destino. Quando eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou e como eu vou. Então, eu estou lembrando vocês o que diz a Escritura de Mateus 5, 13 a 16. Está aqui. Vós sois o quê? Quem são vocês? Vós sois o sal da terra. Esta é a identidade de vocês. Qual é a identidade de vocês? Então, diga comigo. Eu sou o sal. Bem forte. Pronto. Então, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Vós sois o quê? A luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, identidade e destino. Quem é você? Eu sou sal. Eu sou luz. Sal e luz, disse Jesus. Quem é você? Você não é qualquer coisa. Seus filhos não são qualquer coisa. Por favor, em nome de Jesus, abra os olhos, enquanto é tempo. Porque nesta fase da vida dos filhos de vocês e dos netos de vocês, como é o caso dos meus também, é uma fase absolutamente importante, porque eles vão definir o futuro deles, pessoal. Eu tenho 10 netas mulheres e 6 homens. Eu e Sueli oramos por elas todos. Eu digo, Senhor, prepara para as minhas netas cristãos tementes a Deus, cheios do Espírito Santo. Gente séria. Não estou dizendo, prepara um rapaz rico, com muita fortuna, que tem uma herança maravilhosa na sua conta bancária. Não. Prepara um homem trabalhador, decente, piedoso, temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Santo, santo, que não engane as meninas, e as meninas não enganem os rapazes, que está aqui o chumbo é trocado, as duas coisas. Moço santo, moça santa, cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, meu filho, tem características. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. A obra da carne, entre elas, está a prostituição, a impureza, a impudicícia, a malícia, a libertinagem, e vai por aí fora. Então, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, você está criando seus filhos para serem moços e moças cheios do Espírito Santo, ou você quer que eles sejam muito bem formados intelectualmente e que tenham um casamento com pessoas maravilhosas e riquíssimas? Isso não foi nunca o que eu quis para os meus filhos. Quando eu e Sueli orávamos pelo casamento dos meus filhos, eu dizia, eu quero que eles casem-se com gente temente a Deus, que os ajude no ministério, que completem a obra que um dia começaste na minha vida. Quero os meus filhos todos servindo a Deus melhor do que eu. Portanto, eu pedia para Deus enviar cônjuges para os meus filhos que ajudassem eles no ministério, a completar a vida deles, como bom marido, como boa esposa. E quando não teve desse, Deus tirou. Bom, vamos para frente. Vós sois sal da terra e sois luz do mundo. Agora, o que mais? 1 de Pedro 2,9, o que é que diz? Juntos vamos ler. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Vocês não são qualquer coisa, pessoal. Os filhos de vocês não são qualquer coisa. Terceiro, vós sois também imitadores de Deus e modelo para o mundo. Modelo. O mundo quer saber como é que funciona. Qual é o modelo? Qual é o modelo de namoro? Qual é o modelo de vida conjugal? Qual é o modelo de vida como jovem? Qual é o modelo? Como estudante? Como secretário? Como secretária? Qual é o modelo? Com efeito, diz Paulo, vos tornastes imitadores nossos e de quem mais? E do Senhor.
tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Os nossos filhos devem ser modelo, devem testemunhar das verdades e dos ensinos que nós temos crido, meus irmãos queridos. Isso é o nosso trabalho como pais. Isso é o trabalho de vocês como pais, como avós, que com toda a sabedoria e graça precisam saber como ajudar os netos de vocês. Às vezes eu falo com os meus genros e noras coisas que eles não gostam muito. E sabe do que eu faço? Não me preocupo nada. Sabe por quê? Porque enquanto eu estiver falando com eles, advertindo eles pela palavra de Deus, vou falar ainda mais. Goste ou não goste. Ele é intrometido. Diga isso diante de Deus. Diga diante de Deus que ele é intrometido, então você vai responder diante de Deus. Quarto, influenciadores neste mundo. Paulo diz assim: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, esses 4 textos que eu estou lendo para vocês diz: você é sal da terra e luz do mundo. Vocês são raça eleita e nação. Vocês são imitadores de Deus e modelo para o mundo. E vocês são os influenciadores deste mundo. E somos nós que influenciamos o mundo, não é o mundo que nos influencia. Para com isto. O mundo não tem nada a nos ensinar, a não ser iniquidade e perversão. Porque o mundo está posto no maligno, disse Jesus. Agora, não devemos assumir o modelo do pensamento deste mundo, mas sim sermos transformados pelo poder da palavra de Deus e nos tornarmos agentes de transformação dentro da nossa sociedade. Então, agora, o que é o namoro? Apesar desta palavra namoro não estar na Bíblia, namoro não existe, não está na Bíblia, não. Ela tem muitos ensinamentos sobre o assunto do namoro. Para praticá-los, o importante é conhecermos os princípios bíblicos que devem nortear nosso comportamento como filhos de Deus. Por quê? Porque o namoro é a preparação para o casamento. Namoro é? O namoro só deve começar quando os dois têm certeza do propósito de Deus. Não é justo despertar um sentimento em outra pessoa sem corresponder, porque isso chama-se defraudação, mentira, engano, defraudação. O propósito do namoro é conseguir esposa ou marido em santificação e honra. Este é o projeto do namoro. Fico muito preocupado quando, às vezes, eu ouço os nossos jovens ou as pessoas dizendo: não, eles estão orando para saber qual é a vontade de Deus. Estão orando para saber a vontade de Deus. Filhos queridos, deve orar sempre, em todo tempo, em todo instante, deve orar. Agora, tem vários assuntos para orar. Agora, no quesito namoro, para conhecer a vontade de Deus, vou ser bem radical. Não ore! Não ore! Obedeça a palavra! Obedeça a palavra! Alguém dirá: eu estou orando para eu não adulterar. O que é que você acha? Está orando para não ser um adulto? Cara, é louco. Beber o quê? Ópio. Ei, eu estou orando porque eu não quero roubar mais o meu patrão. Tem isso? Estou orando porque eu não quero trair a minha esposa. Tem isso? Estou orando porque eu não quero falar mal da vida alheia. Tem isto? Estou orando porque eu não quero ser invejoso. Tem isto? Estou orando porque eu não quero ser maledicente. Tem isto? Sim ou não? Então fala não. Fala não para o seu vizinho. Não. Não, seu cara. Não tem. Não tem. O que é que tem então? Tem obediência. Obediência aqui é princípios. Por exemplo, tem mandamento: não adulterarás. Ponto. Não
roubarás. Ponto. Não dirás falso testemunho. Ponto. Precisa orar? Tem que obedecer. Sabe por que você tem que orar? Para você se converter. Você tem que orar para você nascer de novo. Orar para se arrepender dos seus pecados. É isso que precisa orar. Senhor, dá um coração arrependido. Aquilo que Davi fez, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável, reto. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Isto, Salmo 51. Olha lá. Então você tem que orar para Deus te dar espírito de arrependimento. Estou orando para Deus preparar um namorado para mim. Divido aqui em duas etapas o que é o namoro. Primeiro tem o namoro irresponsável. 2 tipos de namoro. Namoro irresponsável. Qual é o namoro irresponsável? Segundo o modelo do mundo. Segundo o modelo do mundo. Esse namoro irresponsável. Que a gente imita o que o mundo sem Deus faz. E a gente acaba reproduzindo a mesma coisa. Por isso vocês precisam conhecer as Escrituras. E eu trabalho para vocês aprenderem as Escrituras. Por isso que, olha, deixei o texto da semana passada, deixei com vocês. Lembra do joio e do trigo? Espero que vocês tenham lido os textos da Bíblia, porque não dá para eu ler tudo aqui. O ideal teria sido isso. Estou deixando com vocês os textos bíblicos, para vocês não dizerem que fui eu que inventei. Está entendendo, cara? O Carlos Alberto veio aí e deu um discurso para nós do que é o namoro. Não é isto. Veio aqui e deu princípios das Escrituras para serem obedecidos. Primeiro, namoro antecipado. Isso chama-se irresponsável. Antecipado, fora de tempo. Namoro é coisa de adulto. Por quê? Porque envolve sexo. Botar, por exemplo, os filhos de idade tenra para namorar é um crime. Botar crianças para namorar é crime contra os seus filhos. Não faça isto. Porque namoro envolve questões de sexo, atração sexual. Não tem esse negócio de namoro. Eu estou namorando, eu posso até dormir no mesmo quarto com ele, que eu não vou nem sentir nada. É? Só se você achar que eu sou besta. Só se você achar que eu sou tolo. E só se você achar que eu não sou humano. Esse argumento eu ouvi um tempo atrás. Não, dormimos no mesmo quarto, mas é porque a gente estava de férias, ele dormiu numa cama e eu na outra. E aí? Chegou de madrugada, eu no meu cantinho e tudo. A não ser que seja alguém deformado sexualmente. Não, cara, não para com isso. Não, será que pensa que eu sou bobo? Fala para mim, acha? Vocês acham que eu tenho cara de bobo? É? Fora do tempo. Não se deve namorar na pré-adolescência e na adolescência. Entre 12 e 18 anos. Não recomende seus filhos se envolverem emocionalmente nesta fase da vida. Isto é perigoso. Envolve sentimentos e emoções. E causa traumas. Dos mais diversos. Inclusive o pior trauma, que é uma gravidez inesperada. Estou dizendo isso porque os conceitos que se tem hoje no mundo moderno, vocês leem, não leem? Vocês veem televisão, não veem? Está aí. Tá. Depois os jovenzinhos se envolvem e eles ficam tão envolvidos emocionalmente que quando desmancha o namoro e começa a namorar com a outra vai lá e mata a rival. Mata a rival ou mata o namorado que enganou. Já viram isso ou não? Sim ou não? Mas pessoal. Agora, fora do tempo. Quer ver uma coisa? Essa semana, na Folha de São Paulo, na página B2 do Cotidiano, Folha de São Paulo, eu peguei aqui um texto muito interessante da Roseli Saião. Isso na Folha de São Paulo. Ela é colunista da Folha de São Paulo, ela escreve todas as terças-feiras.
E é uma senhora que é cristã também. E ela fala assim, namoro na adolescência. Se vocês quiserem, eu posso dar até a cópia para vocês saberem. O que é que a Roseli Saião diz assim? Na Folha de São Paulo, não é na revista evangélica, não é na Comuna, não. Tá? Diz ela assim, as peças publicitárias anunciam que mais uma data do mercado de consumo está chegando. Qual é a data? Dia dos Namorados. Vamos conversar a respeito dos namoros dos filhos e da participação dos pais nesta história da vida deles. Para isso, tenho, como sempre, 2 bons exemplos reais para ajudar os pais. Já que vocês não leram a Folha de São Paulo, e eu leio, sou assinante, trouxe para vocês. Uma garotinha, chamada Carolina, tinha 15 anos de idade quando começou a namorar um colega de escola. O primeiro namoro da garota deixou os pais entusiasmados. Os pais ficaram na felicidade. Minha filhinha de 15 anos. Ai, que linda, está namorando. Ai, que coisa boa. Entusiasmados talvez até demais. Receberam, então, o namorado dela em casa. O rapazinho. Fizeram questão de conhecer a família dele. E passaram a ter grande proximidade um com o outro, as 2 famílias. Faziam jantares em casa, saíam juntos e até programaram uma viagem ao exterior com as 2 famílias. Foi durante a viagem que aconteceu esta encrenca, que ela vai contar. O casal de adolescentes se estranhou e eles se negaram a sair juntos. O casalzinho de adolescente brigou. É uma coisa natural, essa meninada. Você imagina, caro leitor, que constrangimento para os pais dos 2? As 2 famílias viajando junto e os dois namoradinhos adolescentes brigaram. O pior foi que a família do garoto entendeu que a culpa do acontecimento havia sido da menina. E vice-versa. A família da menina achou que era do garoto o culpado. E um grande problema diplomático se estabeleceu entre as 2 famílias. Em resumo, a viagem foi cancelada no meio pelos pais da Carolina e as 2 famílias romperam o seu relacionamento. Brigaram. No outro exemplo, foi um garoto de 17 anos que passou a levar a namorada de 16 na sua casa. Olha só. Hein? A mãe do menino, separada do pai dele, passou a desenvolver um estreito relacionamento com a adolescente e sofreu demais com o rompimento do namoro do filho. Chegou a negar-se a conhecer uma nova namorada, e o rapaz, então, decidiu ir morar com o pai dele. Nós, que já fomos adolescentes, deveríamos lembrar que, nessa fase da vida, os namoros começam e terminam rapidamente. São raros os relacionamentos amorosos na adolescência que perduram até a maturidade. É que eles estão numa época de descoberta da amorosidade erotizada. Isso os leva a namoros que são, vamos dizer, experimentais. Namorando, eles se conhecem mais. Aprendem mais sobre o outro, sobre como administrar conflitos em relacionamentos íntimos e como sobreviver à descoberta de que o outro foi inicialmente idealizado. Eles também experimentam nesses namoros a vivência de comprometer-se com seus próprios afetos pelo outro, e isso nem sempre é fácil para eles. Nos tempos de hoje, tornou-se fácil para os pais confundir o que significa ter um vínculo estreito com o filho com ter uma amizade com ele. O que é e o que não deve ser. Talvez tenha sido isso que levou os pais dos exemplos citados a participarem tão ativamente do namoro dos filhos. Então vamos deixar claro para os pais de adolescentes, o namoro é uma parte da vida deles que não diz respeito aos pais. Claro que isso não significa ficar alheio ao fato. O bom é ouvir os filhos, conversar com os filhos, manter uma distância discreta do relacionamento dos namoradinhos, dos pretendentes adolescentes. A tutela dos pais ainda é necessária na vida dos filhos e deve continuar como sempre. Isso ajuda o filho a entender que ele é o único responsável por essa parte da sua vida e, como eu já disse, ajuda a crescer, a amadurecer, e em alguns casos precipita para a vida adulta.
Portanto, para terminar, namoro não é coisa de criança. Namoro não é coisa de criança. Por isso, nada de fazer referência aos namoradinhos dos filhos pequenos. Por mais que isso pareça uma graça para eles. Não façam isto. Há um caso que li essa semana também, de uma mãe que se apaixonou pelo namoradinho da filha. Uma mãe com 44 anos, uma menina, e ela trouxe o namoradinho para casa, de 18 ou 19 anos, não falha a memória. E ela se apaixonou pelo namoradinho da filha. Você já imagina o fim da história. Pessoal, vocês não sejam imprudentes. Namoro não é coisa de criança. E não estimule isso nos filhos de vocês. Namoro é coisa de adulto. Namoro tem princípios que você precisa conhecer. Por isso que eu coloquei nas mãos de vocês. Por escrito, para que ninguém alegue que não ouviu o pastor. Se não ouviu o pastor, leia o pastor de vocês. Se é que vocês me consideram pastor de vocês. Se não me considera pastor de vocês, joga fora isto. Que eu não sirvo para nada. Se você não me honra, lendo, meditando, estudando as verdades de Deus, com critério, sabe o que você me chama? Você me chama de irresponsável. Então, eu preparo esse material para quê? Para ajudar você. Quando você não me vê aqui, durante a semana, estou escrevendo, estudando em casa, para ajudar vocês, para cuidar do rebanho de Deus, para amar vocês, para instruir vocês. Porque se eu não fizer isto com propriedade, vocês vão se perder. Então eu não venho aqui só para orar pela cura, pela libertação da vida financeira, dos problemas sociais de vocês. Não, isso também vou fazer. Mas eu venho aqui para ajudar vocês a formarem bem a família de vocês. A formarem bem o lar de vocês. E estimularem e ajudarem os filhos de vocês a formarem bem a vida deles. Ah, meu Deus do céu. Eu paro o relógio, mas aqui o outro da frente não para. Este é o problema. Posso tomar água um pouquinho? Obrigado. Segundo, namoro multiplicado. O que é namoro multiplicado? Vários envolvimentos. Negócio que não é levado a sério. É como o mundo sem Deus. Cuidado com as namoradinhas que já namoraram muitos outros, cuidado com os namoradinhos que já namoraram muitas outras. Sabe por quê? Porque a tendência é infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Fatalmente, esta é a verdade. Terceiro, namoro prolongado. Alguns vão de 4 a 8 anos, sem perspectivas nenhuma, porque não tem condição financeira para isso. Risco, qual é o risco que corre? Permissividade, imoralidade, desânimo, fica rotineiro e cansa a família. Não tem um projeto, namoro indeterminado, não tem projeto. Namoro não pode acontecer sem um projeto claro e definido, porque não é brincadeira. Namoro, nós estamos recebendo de Deus, ou preparando para Deus nos dar alguém que nos ajude a construir nossa família, construir nossa casa, construir a família da gente, pessoal. É isto. Namoro, então, prolongado. 4 a 8 anos, sem perspectivas. O pior é um que eu conheci, fez bodas de prata. Conheci lá no sul do Brasil. Eu perguntei para ele, e aí, cara, quando é que você vai... Quando é que vocês vão pensar em casar? Eu não sabia que ele estava... Ele falou, não, já fizemos até bodas, pastor. 25 anos. Você não casou com a mina ainda, filho? Uma moça bonita, preparada. E ele também, um empresário, tudo. Cara, você não casou ainda por quê? Ah, pastor. Pastor. É verdade. Eu, lá dentro de mim falou, nojento. Safado. Entendeu? O cara enganando a moça há 25 anos. Sim, senhor, enganando a moça há 25 anos. E ela, coitada, agora é tarde demais. Agora ela não tem mais escape. Como é que vai fazer? A moça bonita, preparada, não tem filhos, porque o negócio dele não é ter filhos. O negócio dele é transar, mano. O negócio dele é transar, a vida é boa. E pena que aquela mulher não se preza. Que mulher que se entrega para um homem
que não tem planos e projetos, que não tem capacidade para assumir a sua responsabilidade, fuja dele. Porque o que ele quer, sabe o que quer? Levar você para a cama. Estou ofendendo as senhoras? Estou ofendendo as senhoras? E as senhoritas? Então, com a senhorita fica também essa figura. Amor avançado, libertino. É o cabo que está... O negócio dele encontra com ela, mão para cá, mão para lá, pega aqui, pega lá, sopra aqui, sopra lá. É uma sopração danada. Avançado, libertino. Leia a Bíblia, está aqui os textos. Não vou poder ler todos os textos para você, mas leia, por favor. Se é que você considera-me seu pastor. Se você não me considera seu pastor, rasgue fora esse negócio e nem leve em consideração. Outro item, olha, não precisa nem orar. Desobediência. Desautorando pai e mãe. É mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Quando não honra pai e mãe, o que acontece? Vai mal. Então, honra teu pai e tua mãe. Porque namorar contra a vontade dos pais gera maldição. Desobediência gera maldição, pessoal. E vocês têm que trabalhar com a vida dos filhos de vocês. Quem tem que fazer isso é você. Diga para ele não. Diga para ela não. No tempo certo. Desobediência. Desautorando dos pais. Outro, namoro problemático, encrencado. Namoradinho que vive brigando com o outro, sai fora. Discussão, briga, desentendimento, vai acabar num fim horroroso. Num desastre sem fim. Outro tipo de namoro. O passatempo, sem propósito, sem alvo, sem projeto, sem responsabilidade. Namora para passar tempo. Hoje tem muito daquilo que se diz, eu fiquei, né? Estou ficando. Está ficando. Sabe o que é ficar? É que ele faz tudo o que ele quer e depois diz, não deu certo. E o número de casos que tem assim, você não pode imaginar. Essa semana que passou, eu e Sueli tivemos 3 moças que falaram conosco, né, onde nós estávamos, falaram conosco, 3 moças, bem apanhadas, são universitárias, com uma profissão sólida, 3 moças. Uma delas já casou-se 2 vezes e já está saindo do casamento. Ela tem 21 anos, já casou-se uma vez, casou a segunda, e ele tem 52. E ela descobriu que ele não é o homem da vida dela. O pior de tudo, sabe o que é? 2 crianças. 2 crianças. Unilateral. Aqui com interesse pessoal. Vamos ver quem é ele, quem é ela. O cara tem dinheiro, tem recurso. E ela? Vai ter uma boa herança? O pai é rico? Onde eu vou poder encostar o meu burrinho? Encostar na tua casa, safado. Carnal, defraudatório. Estão me acompanhando aí? Carnal. É aquele negócio que você só se une porque um provocou o outro através do vestuário. Eu aprendi com meu amigo Larry Coyer, 45 anos atrás, que uma coisa importante que as mulheres devem fazer para saber se estão bem vestidas, e as moças devem fazer também, pergunta para o seu marido se a maneira como a senhora está vestida está bem. Você não está provocando desejo imoral em quem a vê. Quando as nossas moças, lindas que são, vêm com aquelas roupas pela metade das coxas, pergunta aqui para os homens. Para os homens. O que é que você acha? Fala, o carinha. E não me engana, não. Porque eu sou homem igualzinho você. Isso provoca atração sexual. Ah, mas ele é o meu marido. Ele é fiel a mim. E isso, seu marido fiel a você. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você.
ele continua sendo homem. Continua tendo testosterona. Os que não têm testosterona, é bom fazer uma consulta médica, porque aí resolveu o problema. Porque a mulher atrai o homem pela visão. Então, a mulher que se expõe e usa moda sensual, ela está pedindo o quê para o homem? Está pedindo uma cantada. Ou não? Estou errado? Está pedindo uma cantada. A mulher atrai o homem por aquilo que ele vê. Ele é vencido pelos olhos. Pelos olhos. Então ele vê um corpo escultural, né, umas pernas bonitas, né, uns seios à mostra. O que você acha que um homem normal sente? Sente desejo de orar e jejuar e buscar a Deus. Orar, jejuar, buscar a Deus. Ah, Senhor do céu! Agora, como é que o homem atrai a mulher? Por aquilo que ele fala. Aí, a mulher toda sensual, se aproxima dele, ela quer ouvir o quê? Você está muito bonita hoje. Gostei da maneira como você vestiu-se. Olha, um corpo escultural desse que como você tem, sinceramente, é o que eu mais desejava na minha vida. Já chegou a cantada. Chegou ou não chegou, cara? Demorou. Então, a mulher é atraída por aquilo que ela ouve. O homem é atraído por aquilo que ele vê. Então, veja como você se veste. Porque você pode atrair de maneira negativa o seu namorado ou as pessoas que estão ao seu redor. Esta é uma tristeza, mas é uma verdade. Verdade. Então, isso chama-se um namoro carnal e defraudatório. Você atrai o outro por aquilo que é a área mais sensível da vida dele ou da vida dela. Este não começa namoro pelo sexo. Namoro começa no espírito, na alma, e então, no casamento, no corpo. No casamento, no corpo. Namoro responsável. Rapidinho aqui agora. É relacionamento segundo os princípios de Deus, que cumprem os pré-requisitos. Quais são? Primeiro, capacidade espiritual. Quando ambos já têm uma real experiência com o Senhor e andam nos princípios de Deus. Coração novo, uma mente de Cristo e uma perfeita varonilidade. Quer dizer, ele é maduro espiritualmente. E maduro para tomar decisões na vida. Você vai casar com quem? Com um palhaço? Vai casar com quem? Com um menino do jardim da infância? Vai casar com quem? Com um moleque de rua? Irresponsável? Coração novo, espírito, quer dizer, uma pessoa regenerada, transformada, tem uma experiência real com Deus. Ah, mas ele é artista na igreja, ele canta, vai para o inferno com tripa e tudo. Que não é porque ele canta na igreja, nem porque ele prega na igreja, nem porque ele é pastor da igreja, nem porque ele é diácono da igreja, nem porque ele é líder de célula, nem porque ele é... Não, senhor! Não, senhor! A qualificação é que tem maturidade em Deus, que ama a Deus e odeia o pecado, que ama a justiça e odeia a injustiça, a corrupção, a improbidade. É outra coisa. Tem capacidade espiritual, uma nova criatura, é um novo homem, uma nova mulher. Esses casamentos feitos de qualquer jeito, com gente irresponsável, sem compromisso diante de Deus, isso é um perigo danado. Que lá na frente, eu sei, sou pastor há 51 anos, vocês não sabem o que eu atendi de casamentos arrebentados, de gente que começou errado, que começou despreparado, que começou pelo sexo. E a ordem de Deus é essa: espírito, alma e o corpo. O corpo é para o casamento. Espírito e alma é desenvolvimento ao longo
do namoro. E o corpo é para o casamento. Moça, guarde o seu corpo para o seu casamento. Não se venda para nenhum safado. Moça, não deixe nenhum safado tocar no seu corpo. Moça. Que é primeiro, o casamento começa no espírito. Conhecimento, as emoções, os sentimentos. Depois na alma. Relacionamento, identificação, projetos, vida com Deus. E depois o corpo. Namoro que começa pelo corpo, termina na cama e vai para a desgraça e destruição. Quem lhes fala isso é um pastor há 51 anos do ministério pastoral, que já tem se deparado com tantos e tantos lares, tantas e tantas moças frustradas e destruídas, tantos e tantos rapazes que abandonaram o cristianismo porque não foram ajudados e orientados a serem prudentes nos seus desejos. Capacidade física para o namoro e casamento. Aqui, gerar filhos não é só a capacidade para o casamento. Ah, mas ele tem toda a capacidade para gerar. Ele pode fazer filhos a hora que ele quiser. Eu sei disso. Eu sei disso. Esta não é a condição para o casamento. Que os adolescentes também têm atração sexual e também sabem fazer sexo. Ué. Mas é estar apto para educar, instruir, cuidar, amar e servir. A formação física só termina quando eles são adultos. Então, esperar que eles amadureçam. Não deixar eles começarem a namorar antes. Não deixa seus filhos começarem a namorar antes do tempo. Você está expondo a eles. Ah, mas é o moço da vida dela. É a moça da vida dele. Até o primeiro problema. Quando o moço da vida dela vai ficar o demônio da vida dela. E a moça da vida dele vai se tornar o diabo da vida dele. Quem lhes fala isso é um pastor, há 51 anos de ministério pastoral, voltado para esta área de família, que trabalha com isto, que instrui, prepara e forma pessoas ao longo da minha vida, e que sei do que lhes estou dizendo. Se vocês quiserem ouvir, ouçam. Se não quiserem, é problema de vocês. Vão responder diante de Deus. Pela imprudência. Por serem pais omissos. Ah, ela está namorando, mas que bom, porque ele é um empresário rico. Ela está feita na vida. Está feita na vida e vai para o inferno. Porque você não sabe o que pode acontecer. Saia fora. Pai responsável diz não. Não é hora de começar. Ou então, acompanha o namoro. Então, capacidade física, gerar filhos. Não é somente capacidade para o casamento, mas é apto para educar, instruir, cuidar, amar, servir. A formação física só vai terminar quando formos adultos. Mas gerar não é somente a capacidade para o casamento. Mas os resultados que isso produz. Porque namoro envolve, sabe o quê, pessoal? Namoro envolve sexo. A não ser que, né? Hoje em dia não se garante nada, né, pessoal? Mas envolve sexo, namoro, atração sexual. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantos de vocês sentem atração sexual? Deixa eu ver, homens sentem atração sexual. Levanta a mão. Aê, comandante, velho! Ei, meu amigo. Filhos queridos, isso quem criou foi Deus. Não é pecado. Ai, eu sinto atração sexual. Nossa, que maldito você é. Oh, para com isso, meu. É uma coisa. Deus criou assim, para que esta atração sexual ela nos capacite a nós nos unirmos com o sexo feminino, no caso, nos unamos com o sexo e reproduzamos a geração, ou as gerações. Deus criou isto. Sexo é uma bênção. Fora do casamento, fora do contexto das Escrituras, isso é um pecado cruel, chama-se adultério. Adultério é prostituição. Saiam fora disto.
Não entre nesse esquema, porque é fatal e leva à morte. Então, capacidade física para o namoro e para o casamento. Tem capacidade? Você quer namorar? Você tem condição de namorar? Quantos anos você vai namorar? Eu vou namorar pelo menos uns 25 anos. E depois eu vou decidir. Então é melhor desistir. Namoro tem prazo. Namoro tem tempo, tem condições. Porque, sabe, tudo aquilo que envolve sexo, envolve atração sexual, se mal conduzido, pode levar à morte pessoal. Não deixa seus filhos adolescentes namorarem. Por favor, em nome de Jesus. Não deixe seus filhos adolescentes namorarem, porque é normal que eles sintam atração sexual. É normal. Afinal de contas, são pessoas normais. Sentir atração sexual pelo sexo oposto é normal. Anormal é fora do contexto estabelecido pelas Escrituras. Namoro é para conhecimento pessoal, intelectual, familiar. Noivado estabelece planos e projetos. Noivado prolongado. Há pouco tempo atrás eu falei com uma pessoa que estava noiva há 17 anos. Eu disse, que beleza, já constituiu sua família? Quantos filhos você tem? Não, pastor, estou noiva. Mas não casou ainda por quê? Porque ele não tem condição de casar. Safado! Nojento! Tem condição de casar? Mas tem condição de assistir o jogo do Corinthians. Não tem condição de assistir o jogo do Parmeira. Não tem condição de fazer outras coisas mais. Isso é safadeza, isso é mentira. Capacidade física para o namoro e casamento. Terceiro, idade real. É que eu estou falando. Quando ambos possuem corpos e mentes de adultos, pois alguns possuem maturidade física, mas não possuem maturidade mental, espiritual, intelectual. Eles podem reproduzir, mas é um crime se eles constituírem famílias. Os filhos chegam numa situação como essa, e aí? Não tem capacidade para educar e constituir a sua família. E, por fim, capacidade financeira. O rapaz, ouça bem os rapazes aqui, os candidatos a namoro, noivado e casamento. Os rapazes devem ter a capacidade financeira para cumprir o propósito de provedor de sua família, conforme o modelo bíblico. Quem provê a família é o homem, não é a mulher. O rapaz deve ter capacidade financeira. O rapaz deve ter capacidade financeira para cumprir os compromissos de provedor da sua família. Não é se o sogro é rico ou não. Conforme o modelo bíblico. Esta responsabilidade não é da mulher, mas é do homem de constituir a sua família, de organizar e manter a sua família. Coisa de homem isto, não é da mulher. Quando isso não ocorre, surgem sérios problemas imediatos que podem destruir um casamento. Quais os problemas que destroem um casamento? Casam-se com dívidas. O que mais? A mulher tem que trabalhar desesperadamente, tem que ter 2, 3, 4 empregos e o vagabundo descansando em casa. Eu conheço caso assim. Não, desculpe, eu conheço, vocês também conhecem, não vou nem mexer com isso. Dificilmente será um bom líder. Ele precisa começar a trabalhar para constituir a sua família. Porque quem não trabalha, não coma, diz o apóstolo São Paulo. Manda o cara que não gosta de trabalhar, manda ele parar de comer. Pronto, morre de fome, você fica sem um genro safado. A recomendação bíblica é esta. Capacidade para administrar a sua família. Não é dos pais a responsabilidade. Não é você que vai sustentar a casa dos seus filhos. Não, senhores. São os filhos de vocês que vão sustentar a vida e a família deles. Estimule isto. E então o texto de Mateus 7, 24 a 27. Conhecem? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos, disse Jesus, e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e aquela casa caiu e ficou totalmente destruída. Mateus 7, de 24 a 27.
Por fim, recomendação pastoral. Reúna seus filhos pré-adolescentes e jovens. Reúna seus filhos pré-adolescentes e jovens. Reúna num tempo de qualidade nesta semana. Compartilhe com eles o que você aprendeu sobre os princípios bíblicos para o namoro segundo o padrão de Deus. Compartilhe com eles. Ore por eles. Fale com eles. Leia as Escrituras para eles, para não ficar na sua palavra contra a palavra deles. Que tem poder não é a sua palavra, mas é a palavra de Deus. Se os seus filhos são tementes a Deus, eles vão honrar a palavra de Deus. Reúna, ore com eles e os abençoe. Em nome de Jesus. Só para finalizar, eu tenho mais um minutinho, só tenho. Você me dá? Então, olha, recebi essa semana um material que eu vou compartilhar oportunamente com vocês, mas eu não posso deixar de deixar com vocês hoje essa recomendação. O Dia dos Namorados está chegando. Já preparou um presente para a sua namorada aí ou não? Eu já garanti a minha. A minha vai sair na segunda-feira, amanhã, ela já me avisou hoje. Vou sair para comprar o meu presente do Dia dos Namorados. Essas mulheres não dá, elas ficam assim mesmo, né? Ainda mais depois de 50 anos de casado. Aí fica assim, metida. Eu chamo os 10 mandamentos para começar o namoro. Vou falar isso da outra vez. 10 mandamentos, só para não deixar vocês com água na boca. Seja racional e não sentimental. As maiores causas de separação e divórcio hoje são incompatibilidade de gênero, vida financeira, sexo e outros problemas mais. Principalmente vida financeira. Segundo, repare da maneira como ela trata os pais. Ela ou ele. Veja como é que eles tratam os pais. Não comece a namorar uma moça que é malcriada com o seu pai e desobediente a pai e mãe. E não comece a namorar um moço que não honra seu pai e sua mãe. Vai desonrar você também. Ouça seus pais. Se seu pai disser não, se a sua mãe falar não, é não, hein? É não, hein? Ouça isso. É verdade. Não é não. Porque filhos que desonram os pais vão colher isso no futuro. Descubra os princípios de vida desta pessoa. Como é que ele trata os pais em casa, a mãe, como é que ela se relaciona com sua família, se trabalha, se não trabalha, se estuda, se não estuda. Dá uma olhada nisso. Vocês acham, isso não tem problema nenhum, pastor, porque eu sou apaixonado por ela. Até o primeiro mês de casamento. Depois, já tenho casos e casos aqui na comunidade que ele tem que tratar da separação, da tristeza do meu coração. Procure alguém que ama a Deus e que ama a sua palavra. Isso eu vou falar da outra vez com vocês. Não viva procurando a pessoa perfeita. Não existe pessoa perfeita. Pessoa, alguém que ame a Deus e é temente ao Senhor. Procure alguém que o ajude a ser uma pessoa melhor e não uma pessoa mais feliz. Uma pessoa melhor, crescendo em Deus. Procure alguém que tenha objetivos para o casamento, não alguém que queira passar tempo com você. Se ele quer passar tempo com você ou ela quer passar tempo com você, pule fora. Quanto é tempo? Não idolatre a atração física. Cuidado com a aparência física. Que casamentos fundamentados na atração sexual acabam indo à falência em pouco espaço de tempo. E por fim, procure alguém que seja muito bonito, que seja belo em todo o seu conjunto. Beleza no espírito, na alma e no corpo. Procure alguém. Cuidado só com a beleza física. Que alguns têm a beleza muito física. É como o diabo lá no jardim. Ele era, como é que era mesmo? Ele era um querubim ungido. O mais belo dos querubins. Muito bonito. Cuidado com a beleza física. Se não vier acompanhada de uma beleza emocional, espiritual, moral, pule fora! Tanto dele quanto dela. Bom, vamos embora? Vamos embora para casa? Nem me convidam para o almoço, né?